Vídeo aula sobre a célula eucarionte. A célula eucarionte tem três partes fundamentais: membrana plasmática, o citoplasma, e o núcleo, que contém o material hereditário. As células eucariontes se dividem em dois grupos: as animais e as vegetais. As vegetais se distinguem das animais por ter um tamanho maior, presença de cloroplastos e parede celular, e pela ausência de centrosomos. Os animais, vegetais, homens e protozoários são formados por células eucariontes. A maioria das células são cobertas por uma envoltura. Todas as células vegetais têm uma parede celular. Nas células animais, a proteção que a envolve é um glicocálice, é formado por glicoproteínas e glicolipídios. Ao passar por esse envoltório protetor, encontramos a membrana plasmática, que é uma dupla camada fosfolipídica com a presença de proteínas aderidas à sua estrutura plasmática. As proteínas podem ser integrais, quando atravessam a membrana, e globulares quando estão ao lado da membrana, ligada por ligações simples. A membrana plasmática desempenha função na regulação e seleção de substâncias que são do interesse celular, bem como delimita o material celular. Existem substâncias que passam pela membrana de forma passiva, sem gasto de energia. Aquelas que têm um maior tamanho são passadas pela membrana pela atuação das proteínas, que estão associadas à membrana plasmática. Na parte interna da membrana plasmática se encontra o citoplasma. É o conjunto de organelas celulares com uma parte fluida, onde se realizam os processos metabólicos. O centrosoma é uma organela própria da célula animal, é composto por dois centríolos, tem função fundamental na divisão celular. As mitocôndrias são compostas por uma membrana interna e outra mais externa, onde ocorre a respiração celular. As funções de transporte, síntese e armazenamento se dividem organizadamente entre as organelas. O retículo endoplasmático rugoso se associa com ribossomos para a síntese de proteínas, enquanto o liso produz os lipídios. Existem canais de transporte vesiculares, denominados peroxissomos. Outras vesículas são transportadas para o complexo de Golgi, onde se transformam e são distribuídas pela célula, como lisossomos, lamela média e outros compostos celulares. Imerso no citoplasma se encontram os vacúolos, que armazenam substâncias e são responsáveis pela osmoregulação. Os plastos são organelas exclusivas das células vegetais. São responsáveis pela fotossíntese. Os principais são os cloroplastos. O núcleo ocupa a parte central em uma célula eucarionte. Esta, formado por uma envoltura nuclear, é uma dupla membrana denominada carioteca. A carioteca é atravessado por poros nucleares, que regula o fluxo de material que entra e sai do núcleo. A membrana externa da carioteca possui ribossomos aderidos. A membrana interna possui filamentos proteicos que constituem a lâmina nuclear. O conteúdo do núcleo é denominado nucleoplasma. É a parte mais ácida da célula. É formada por uma variedade de compostos, especialmente nucleotídeos e algumas proteínas utilizados na transcrição e replicação do DNA. Imersos na solução encontram-se a cromatina e os nucleolos. A cromatina é um agregado de pequenas proteínas denominadas estonas, associadas ao DNA. Durante as etapas do ciclo da membrana plasmática se encontra o citoplasma. É o conjunto de organelas celulares com uma parte fluida, onde se realizam os processos metabólicos. O centrosoma é uma organela própria da célula animal, é composto por dois centríolos, tem função fundamental na divisão celular. As mitocôndrias são compostas por uma membrana interna e outra mais extracelular. A cromatina apresenta vários tipos de compactação. O primeiro consiste na associação do DNA com um agregado proteico, que resulta nos nucleossomas. A estrutura que se forma recebe o nome de colar de pérolas. Durante o seguinte nível de compactação, a fibra recebe o nome de solenoide.
A fibra segue enrolando por si mesma em suscetíveis níveis de até adotar a forma de um cromossomo, que corresponde ao quinto nível de compactação. O DNA é o portador da mensagem genética de cada indivíduo. O material genético é encarregado de transmitir de geração em geração toda a série de características morfológicas e fisiológicas. O ácido desoxirribonucleico se encontra no núcleo das células dos organismos eucariontes. A estrutura molecular do DNA é uma dupla hélice formada por duas cadeias antiparalelas de nucleotídeos. O DNA se compõe por uma desoxirribose, um fosfato e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, citosina, timina e guanina. Ambas cadeias se unem por pontes de hidrogênio, que se estabelecem entre as bases nitrogenadas. Devido à complementaridade existentes entre essas bases nitrogenadas, a adenina só pode se unir à timina. Citosina só pode se unir à guanina. A partir de todas as combinações possíveis entre essas quatro bases nitrogenadas, se estrutura a informação genética de cada indivíduo.